A Vida Cristã Normal, por Watmani. Capítulo 9. O significado e o valor de Romanos, capítulo 7. Voltamos agora a Romanos, capítulo 7. Um capítulo que por muitos tem sido considerado supérfluo. Talvez o fosse, se os cristãos realmente percebessem que a velha criação foi anulada pela cruz de Cristo e que pela sua ressurreição, uma nova criação entrou em cena. Se realmente tivéssemos chegado ao ponto de saber, de considerar-nos e de apresentar-nos na base do capítulo 6 de Romanos, segundo a explicação que foi dada no capítulo 6 do nosso livro, talvez neste caso não necessitássemos de Romanos capítulo 7. Outras pessoas sentem que o capítulo 7 está no lugar errado, preferindo colocá-lo entre os capítulos 5 e 6. Tudo é tão perfeito e tão claro nas palavras do capítulo 6, dizem, e então vem a prostração e o grito, desventurado homem que sou. Poderia-se imaginar uma progressão mais decente do que esta? Por esta razão, há alguns que argumentam que Paulo aqui fala da sua experiência de homem não regenerado. Bem, podemos admitir que algo do que ele aqui descreve não é bem uma experiência cristã, mas os cristãos que a experimentam não constituem uma minoria. Qual é, pois, o ensino deste capítulo? Romanos 6 trata da libertação do pecado. Romanos 7 trata da libertação da lei. No capítulo 6, Paulo nos disse como podíamos ser libertados do pecado, e concluímos que isto era tudo quanto se exigia de nós. Agora, o capítulo 7 vem nos ensinar que a libertação do pecado não é suficiente, mas que precisamos também conhecer a libertação da lei. Se não estivermos totalmente emancipados da lei, nunca poderemos experimentar a plena emancipação do pecado. Mas qual é a diferença entre ser livre do pecado e ser livre da lei? Todos percebemos o valor daquele, mas onde está a necessidade deste? Para apreciá-lo, devemos entender primeiramente o que é a lei e como ela opera. Consideremos então acerca da carne e o fracasso do homem. Romanos capítulo 7 tem uma lição para nos ensinar, que se relaciona com a descoberta de que eu estou na carne, no qual lemos em Romanos capítulo 7, versículo 5, de que eu sou carnal, no versículo 14, e de que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, em Romanos capítulo 7, versículo 18. Isto vai além da questão do pecado, porque se relaciona também com a de agradar a Deus. Consideramos aqui não o pecado nas suas formas, mas o homem no seu estado carnal. Este inclui o primeiro, mas vai um passo além, levando-nos a descobrir que nesta esfera também estamos totalmente incapazes e que os que estão na carne não podem agradar a Deus, do qual lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Vamos fazer uma ligeira pausa para procurar descrever o que é, provavelmente, a experiência de muitos cristãos, que, embora sejam verdadeiramente salvos, ainda assim se deixam dominar pelo pecado. Não quer dizer que vivem permanentemente sob o poder do pecado, mas que há certos e determinados pecados que sempre os seguem de perto e que repetidas vezes cometem. Daí, certo dia, ouvem a plena mensagem do Evangelho, de que o Senhor Jesus não morreu somente para purificá-los e despojá-los dos seus pecados, mas que quando ele morreu, incluiu os pecadores na sua morte, de modo que não somente foi tratado o problema dos nossos pecados, como também nós mesmos fomos pessoalmente o alvo da ação divina. Os olhos de tais cristãos se abrem e ficam sabendo que foram crucificados com Cristo. E como resultado desta revelação, consideram que morreram e ressuscitaram com o Senhor.
E, em segundo lugar, reconhecendo os direitos do Senhor sobre eles, oferecem-se a Deus como vivos dentre os mortos. Percebem que não têm mais qualquer direito sobre si próprios. Este é o começo de uma bela vida cristã, plena de louvor ao Senhor. Em seguida, porém, alguém começa a raciocinar da seguinte maneira: morri com Cristo e estou ressurreto com Ele, e dei-me inteiramente a Ele para sempre. Agora devo fazer alguma coisa por Ele, desde que Ele tanto fez por mim. Desejo agradar-lhe e fazer a sua vontade. Assim, após o passo da consagração, ele procura descobrir a vontade de Deus e se dispõe a obedecer. Então faz uma descoberta estranha. Pensava que podia fazer a vontade de Deus e pensava que a amava, mas pouco a pouco descobre que nem sempre gosta de fazê-la. Às vezes encontra uma relutância nítida e muitas vezes, quando se propõe a fazer a vontade de Deus, verifica que não pode. Então começa a levantar dúvidas quanto à sua experiência e pergunta-se: será que realmente sei que fui incluído em Cristo? Sim. Será que realmente me considero morto para o pecado e vivo para Deus? Sim. Será que realmente me rendi a Ele? Sim. Já renunciei à minha consagração? Não. Então, qual é o problema que está surgindo? Quanto mais este homem tenta fazer a vontade de Deus, tanto mais ele falha. Finalmente, chega à conclusão de que nunca tivera sincero amor pela vontade de Deus e passa então a orar para receber a vontade e o poder de fazê-lo. Confessa sua desobediência e promete que nunca mais desobedecerá. No entanto, para cair uma vez mais, basta que ele se levante de onde estava ajoelhado em oração. Antes de alcançar a vitória, fica de novo consciente de outra derrota. Então diz para si mesmo: provavelmente não foi suficientemente definida a minha última decisão. Desta vez serei absolutamente definido. Assim sendo, convoca toda a força de vontade que possui. Acabará, porém, por sofrer uma derrota pior do que nunca na próxima ocasião que precisar fazer uma escolha. Finalmente, tem que aplicar a si as palavras de Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Do qual lemos em Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19. Consideremos, então, o que a lei ensina. Muitos crentes se veem lançados de súbito na experiência de Romanos, capítulo 7, e não sabem por quê. Imaginavam que Romanos, capítulo 6, era mais do que suficiente. Tendo aprendido o ensino deste capítulo, pensavam que não havia mais possibilidade de fracasso. E então, para grande surpresa sua, acharam-se repentinamente em Romanos capítulo 7. Qual é a explicação? Em primeiro lugar, esclareçamos que a morte com Cristo, descrita em Romanos capítulo 6, é absolutamente adequada para satisfazer todas as nossas necessidades. É a explicação daquela morte, com tudo o que resulta dela, que está incompleta no capítulo 6. O capítulo 7 explica e torna real para nós a declaração em Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O problema é que não conhecemos ainda o que é ser livre da lei. Qual é, pois, o significado da lei? A graça significa que Deus faz algo por mim. A lei significa que eu faço alguma coisa por Deus. Deus tem certos requisitos santos e justos que me impõe. Isto é a lei. Ora, se a lei significa que Deus requer algo da minha parte, então ser liberto da lei significa que Ele não requer mais coisa alguma de mim, porque Ele próprio fez a necessária provisão.
A lei implica em Deus requerer que eu faça algo por ele. A libertação da lei implica em que ele já fez por mim, pela sua graça, tudo quanto exigia de mim, isentando-me do seu cumprimento. Eu, o homem carnal de Romanos capítulo 7, versículo 14, não preciso fazer nada para Deus. É isto que significa ser liberto da lei. O problema em Romanos capítulo 7 consiste em que o homem na carne procura fazer alguma coisa para Deus. Esta tentativa imediatamente nos coloca de novo debaixo da lei, e a experiência de Romanos capítulo 7 começa a ser a nossa. À medida que procuramos compreender isto, fica sempre claro que a culpa não é da lei. Paulo diz: a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom, no qual lemos em Romanos capítulo 7, versículo 12. Não, nada há de errado com a lei, mas em mim há algo que não está indo nada bem. As exigências da lei são justas, mas a pessoa a quem são feitas não é justa. O problema não está em haver requisitos injustos na lei, está na minha incapacidade de satisfazê-los. E está muito certa a exigência do governo que me cobra R$100 de imposto de renda, mas tudo estará errado se eu tiver apenas R$10 com que satisfazer tal exigência. Sou um homem vendido à escravidão do pecado, assim encontramos em Romanos capítulo 7, versículo 14. O pecado tem domínio sobre mim. Enquanto me deixam em paz, pareço ser um homem excelente. É só pedir que eu faça alguma coisa, para que minha pecaminosidade se revele. Se tivermos um emprego muito desajeitado, estes defeitos não se revelam enquanto ele fica sentado sem fazer coisa alguma. Talvez seja de pouca utilidade, mas pelo menos não causa danos ou prejuízos. Mandando-lhe que faça alguma coisa, seu dono imediatamente vê como começam os problemas. Quando se levanta, derruba a cadeira no chão. Depois, tropeça num banco e ainda deixa cair o que se lhe põe nas mãos para carregar. As exigências são razoáveis, mas o homem é que está completamente inapto. Não era um homem menos desajeitado enquanto estava sentado, mas foi a ordem que lhe foi dada que o levou a demonstrar seus defeitos, os quais sempre tinha, estando ativo ou estando desocupado. Somos todos pecadores por natureza. Se Deus nada requer da nossa parte, tudo parece ir bem, mas logo que Ele nos exige alguma coisa, surge a oportunidade de se revelar nossa enorme pecaminosidade. A lei manifesta a nossa fraqueza. Enquanto me deixam ficar sentado, pareço estar muito bem. Mas logo que me pedem alguma coisa, vou estragar e inutilizar o que da minha parte foi pedido. Quando a lei santa é aplicada ao homem pecaminoso, logo se manifesta plenamente a pecaminosidade dele. Deus sabe quem eu sou. Ele sabe que da cabeça aos pés estou cheio de pecado. Ele sabe que sou a fraqueza em pessoa, que sou incapaz de fazer coisa alguma. O problema, porém, é que eu não o sei. Admito que todos os homens são pecadores e que, portanto, eu também sou pecador. Fico pensando, porém, que não sou tão desesperadamente pecador como os outros. Deus tem que levar cada um de nós ao ponto de reconhecermos quão fracos e sem forças estamos. Embora confessemos isto, não acreditamos na prática. Por isso, Deus tem que operar de modo especial para nos convencer completamente. Sem a lei, nunca saberíamos quão fracos e incapazes somos. Paulo já tinha alcançado esta experiência, conforme se percebe quando diz em Romanos capítulo 7, versículo 7. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Qualquer que tivesse sido a sua experiência com o restante da lei,
Foi o 10º mandamento, que literalmente traduzido é: não desejarás, que lhe revelou o seu problema. Foi neste aspecto que a sua total fraqueza e incapacidade se lhe tornaram manifestas. Quanto mais procuramos guardar a lei, tanto mais a nossa fraqueza se manifesta, e tanto mais profundamente penetramos em Romanos capítulo 7, até que se nos demonstra claramente a nossa incapacidade total. Deus sempre o soube, nós, porém, não o reconhecemos. E por isso Deus tem que nos submeter a experiências dolorosas, até que cheguemos a reconhecer a verdade. É mister que nossa incapacidade nos seja revelada de maneira completamente fora de dúvida. E Deus faz isto mediante a lei. Deus sempre sabia que nunca poderíamos guardar a sua lei, porque somos tão maus que Ele não pede favores, nem faz exigências da nossa parte. Nunca homem algum conseguiu tornar-se aceitável a Deus por meio de guardar a lei. Em parte alguma do Novo Testamento se diz que os homens de fé têm que guardar a lei. Disse que a lei foi dada para que a transgressão se tornasse manifesta. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Assim encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 20. A lei foi dada para nos classificar como transgressores da lei. Eu sou, sem dúvida, pecador em Adão, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Porque sem lei está morto o pecado, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Assim lemos em Romanos capítulo 7, nos versículos 7 ao 9. É a lei que revela a nossa verdadeira natureza. Temos tão elevada opinião quanto ao valor da nossa própria pessoa que necessitamos da parte de Deus certas experiências para nos provar quão fracos somos. Quando afinal entendemos, confessamos: em todos os sentidos e aspectos sou pecador, e de mim mesmo nada posso fazer para agradar a Deus. Não, a lei não foi dada na expectativa de que a cumpríssemos. Foi-nos dada com o pleno conhecimento de que a quebraríamos, e depois de a termos quebrado tão completamente que fiquemos convictos da nossa extrema necessidade, então a lei já serviu o seu propósito. Foi o nosso pedagogo que nos trouxe a Cristo, para que Ele próprio pudesse cumpri-la em nós. Acerca disto lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Consideremos agora Cristo, o fim da lei. Em Romanos capítulo 6, vimos como Deus nos libertou do pecado. Em Romanos capítulo 7, vemos como Ele nos liberta da lei. No capítulo 6, vemos como se processa a libertação do pecado, na figura de um senhor e do seu escravo. No capítulo 7, é a figura de 2 maridos e uma mulher, que nos ensina como fomos libertos da lei. A relação entre o pecado e o pecador é simbolizada pela que existe entre senhor e servo, e entre a lei e o pecador é simbolizada pela que existe entre marido e mulher. Notemos que na figura em que Paulo ilustra a nossa libertação da lei, que lemos em Romanos capítulo 7, versículos 1 ao 14, há somente uma mulher e 2 maridos. A mulher só pode pertencer a um deles, e infelizmente está casada com o menos desejável dos 2. É um homem bom, mas o problema está em que esta mulher não está de forma alguma indicada para ele. Ele é homem de personalidade forte e escrupuloso, até o mais alto grau. Ela, por seu lado, é decididamente indolente. Para ele, tudo é definido e preciso. Para ela, tudo é vago e casual. Ele exige precisão em tudo, e ela aceita as coisas como se apresentam. Como poderia haver alegria e felicidade num lar desta natureza? Além disto, o marido é tão exigente, e contudo não se pode queixar dele, visto que como marido tem o direito de esperar o cumprimento de determinados deveres por parte dela. E além disto,
tudo quanto exige é perfeitamente legítimo. Não se pode achar falta nem no homem, nem nas suas exigências. O problema é que não tem a mulher indicada para cumpri-las. Os dois não podem, de forma alguma, caminhar juntos. As suas naturezas são extremamente incompatíveis. Assim, a pobre mulher encontra-se em grande angústia. Está perfeitamente consciente dos erros que muitas vezes comete. Mas viver com um homem desta natureza, parece-lhe que tudo o que ela diz e faz seja errado. Que esperança pode existir para ela? Se pelo menos pudesse se casar com aquele outro homem, tudo estaria bem. Não é menos exigente do que o marido, mas a verdade é que ele ajuda muito também. Gostaria de se casar com ele, mas o marido ainda está vivo. Que fazer então? Pela lei está ela ligada ao marido, e a não ser que ele morra, não pode legitimamente casar-se com aquele outro homem. Esta ilustração é do próprio apóstolo Paulo. O primeiro marido é a lei, o segundo marido é Cristo, e nós somos a mulher. A lei exige muito de nós e não oferece a mínima ajuda no cumprimento das exigências. O Senhor Jesus não exige menos, antes pelo contrário, do qual lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 48. Mas o que exige, Ele próprio cumpre em nós. Enquanto a lei nos deixa sós e desamparados quanto à satisfação daquilo que de nós exige. Não é por nada que a mulher desejou ser libertada do primeiro marido para poder casar-se com aquele outro homem. A sua única esperança de libertação, porém, está na morte do seu primeiro marido. E este se agarra à vida com muita tenacidade, e não havendo a menor perspectiva do seu falecimento. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Assim lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 18. A lei continuará por toda a eternidade. Sendo que a lei nunca passará, como poderei eu chegar a me ligar a Cristo? Como posso me casar com o segundo marido se o primeiro se recusa a morrer? Há apenas uma saída. Se ele não morrer, então eu posso morrer. E se eu morrer, aquela antiga relação conjugal é dissolvida. É exatamente este o processo divino da libertação da lei. O detalhe mais importante a notar nesta seção de Romanos, capítulo 7, é a transição do versículo 3 para o versículo 4. Os versículos 1 a 3 mostram que o marido deve morrer. Mas no versículo 4, vemos que é a mulher que morre. A lei não morre, mas eu morro, e pela morte fico livre da lei. Compreendamos claramente que a lei nunca pode passar. As exigências justas de Deus permanecem para sempre. Se eu viver, tenho que satisfazê-las. Se eu morrer, porém, a lei perde as suas reivindicações sobre mim. Não pode seguir-me para além da sepultura. O mesmo princípio que opera em nos libertar da lei também efetua nossa libertação do pecado. Quando eu morri, o meu antigo senhor, o pecado, ainda continuou vivo, mas só pôde exercer o seu poder sobre o seu escravo até a sepultura deste. De mim ele podia exigir inúmeras coisas enquanto eu estava vivo, mas agora que estou morto, é em vão que ele me chama. Estou liberto para sempre da sua tirania. Enquanto a mulher vive, está ligada ao seu marido, mas com a morte dele, dissolve-se o laço conjugal, e desobrigada ficará da lei conjugal. A lei pode continuar fazendo suas exigências, mas quanto a mim, terminou a autoridade que ela exercia para me fazer cumpri-las. Surge agora a pergunta vital: como é que eu morro? É justamente aqui que se revela o grande valor da obra de nosso Senhor. Também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Assim lemos em Romanos, capítulo 7, versículo 4.
Quando morreu Cristo, foi quebrantado seu corpo. E já que Deus me incluiu nele, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, eu também fui quebrantado. Quando ele foi crucificado, eu fui crucificado com ele. Uma ilustração do Antigo Testamento pode nos ajudar a tornar clara esta verdade. Relaciona-se com o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, do qual lemos em Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Naquela época, Deus habitava dentro do véu e o homem fora. Este podia olhar para o véu, mas nunca para dentro dele. O véu simbolizava a carne do nosso Senhor, o seu corpo, do qual lemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Da mesma forma, nos evangelhos, os homens podiam apenas ver a forma exterior do nosso Senhor. Não podiam, exceto por revelação divina, como aconteceu em Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17, ver o Deus que nele habitava. Quando, porém, o Senhor Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, do qual lemos em Mateus, capítulo 27, versículo 51. Como pela mão de Deus, de modo que o homem podia olhar diretamente para dentro do Santo dos Santos. Desde a morte de Cristo, Deus já não está velado, mas procura manifestar-se, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 ao 10. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Por melhor de saúde e forte que se ache o marido daquela mulher, se ela morrer, ele pode ficar exigindo tudo quanto quiser da parte dela. Mas ela não lhe dará a mínima atenção. A morte libertou-a de todas as reivindicações do seu marido. Nós estávamos no Senhor Jesus quando ele morreu, e esta morte nos libertou para sempre da lei. Ele, porém, não ficou na sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, e nós, estando nele, estamos também ressurretos. O corpo do Senhor Jesus fala não só da sua morte, mas também da sua ressurreição. Assim, por meio do corpo de Cristo, nós estamos não somente mortos para a lei, mas também vivos para Deus. O propósito de Deus ao unir-nos a Cristo não foi meramente negativo, foi gloriosamente positivo, para pertencerdes a outro, do qual lemos em Romanos, capítulo 7, versículo 4. A morte dissolveu o antigo vínculo conjugal, de modo que a mulher, levada ao desespero pelas constantes exigências do primeiro marido, que nunca levantou um dedo para auxiliá-la a cumpri-las, fica agora livre para se casar com outro homem, que em relação a qualquer coisa que dela requeira, se torna nela o poder necessário para lhe dar satisfação. E qual é o resultado desta união? Para que frutifiquemos para Deus. Pelo corpo de Cristo, morreu aquela mulher pecadora, mas estando unida com ele na morte, está unida com ele na ressurreição também. E pelo poder da vida ressurreta, produz fruto para Deus. A vida ressurreta do Senhor nela transmite-lhe o poder de dar satisfação a todas as exigências que a santidade de Deus requer dela. A lei de Deus não é anulada, é perfeitamente cumprida, porque o Senhor ressurreto vive agora nela, e a sua vida agrada sempre perfeitamente ao Pai. O que acontece quando uma mulher se casa? Não continua a usar apenas o seu nome, mas também o do seu marido, e não participa apenas do nome dele, como também das suas possessões. Assim acontece quando estamos unidos com Cristo. Quando lhe pertencemos, tudo o que é seu torna-se nosso. Com seus infinitos recursos à nossa disposição, ficamos perfeitamente habilitados a satisfazer todas as suas exigências. Observemos então que o nosso fim é o começo para Deus.
Agora que estabelecemos o aspecto doutrinal da questão, devemos descer a aspectos práticos, demorando-nos aqui um pouco mais com o aspecto negativo e guardando o positivo para o capítulo seguinte. O que significa, na vida de cada dia, ser libertado do poder da lei? Significa que daqui em diante não vou fazer coisa alguma para Deus, não vou fazer as minhas tentativas de agradar-lhe. Talvez você proteste. Que doutrina, que terrível heresia! Certamente não é isso que quer dizer. Lembremo-nos, porém, de que se eu tentar agradar a Deus na carne, coloco-me imediatamente sob a lei. Quebrei a lei e ela pronunciou sobre mim a sentença de morte. E esta foi executada de maneira que, pela morte, o eu carnal, fui libertado de todas as suas reivindicações. Há ainda uma lei de Deus, e agora há, sim, um novo mandamento, que é infinitamente mais exigente do que o velho. Mas, graças a Deus, as suas exigências serão satisfeitas, pois é Cristo que agora as cumpre. É Cristo que opera em mim o que é agradável a Deus. Eu vim para cumprir a lei. Foram as suas palavras, como encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Assim, Paulo, baseado na ressurreição, pôde dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, da qual lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. É Deus quem efetua em nós. A libertação da lei não significa que estamos livres de fazer a vontade de Deus. Certamente não se trata de nós agora sermos pessoas sem lei. Muito pelo contrário. O que significa, contudo, é que estamos livres de fazer por nós mesmos o que Ele quer. Estando plenamente persuadidos de que não podemos fazê-lo, cessamos de procurar agradar a Deus no nível do homem velho. Tendo finalmente alcançado aquela situação em que desesperamos em extremo de nós próprios, a ponto de abandonar nossas tentativas, colocando no Senhor toda a nossa confiança nesta matéria. Então poderemos ter a certeza de que Ele manifestará em nós a sua própria vida ressurreta. Quanto mais cedo nós também desistirmos de tentar, tanto melhor. Porque se monopolizarmos a tarefa, não deixaremos então lugar para o Espírito Santo. Mas se dissermos, eu não o farei, confiarei em Ti para que o faças por mim, verificaremos então que um poder mais forte do que nós próprios realizará a tarefa por nosso intermédio. Em 1923, encontrei um famoso evangelista canadense. Numa minha mensagem, eu falara em termos semelhantes ao que acima foi exposto, e quando mais tarde caminhávamos de regresso à sua casa, ele observou: poucas vezes soa hoje a nota de Romanos capítulo 7. É bom ouvi-la de novo. O dia em que fui libertado da lei foi um dia de céu sobre a terra. Depois de ser crente durante vários anos, ainda procurava fazer esforços para agradar a Deus. Mas quanto mais tentativas fazia, tanto mais fracassava. Considerava Deus o ser mais exigente do universo e me considerava incapaz de cumprir o menor dos seus mandamentos. Certo dia, enquanto lia Romanos capítulo 7, a luz se derramou sobre mim de repente e percebi que fora libertado, não só do pecado, mas também da lei. Pulei de alegria e disse: Senhor, Tu realmente não fazes mais exigências de mim? Então eu não preciso fazer coisa alguma para Ti. As exigências de Deus não foram alteradas, mas não somos nós quem vai enfrentá-las. Graças a Deus, Ele é o legislador do trono e também o guardador da lei do meu coração. Aquele que deu a lei, Ele próprio a guarda.
Ele faz as exigências e também as satisfaz. Enquanto fizermos as nossas tentativas, Ele não tem caminho livre para fazer em nós coisa alguma. São as nossas próprias tentativas que nos levam ao fracasso após fracasso. Deus deseja nos ensinar que por nós mesmos nada podemos fazer. E até que reconheçamos plenamente esta verdade, não cessarão as nossas decepções e desilusões. Certo irmão que lutava para alcançar a vitória observou: "Não sei por que sou tão fraco." "O seu problema," respondi, "é que o irmão é fraco demais para cumprir a vontade de Deus, mas não suficientemente fraco para abandonar a tentativa de agradar-lhe. Somente quando você estiver reduzido à fraqueza extrema e chegar à convicção de que não pode fazer coisa alguma, é que Deus passará a fazer tudo." Todos nós devemos chegar à conclusão que se expressa assim: "Senhor, sou incapaz de fazer para ti coisa alguma, mas confio que tu farás tudo em mim." Certa vez passei algum tempo com cerca de 20 irmãos no local, onde, não havendo recursos adequados onde estávamos hospedados para tomar banho, diariamente nos dirigíamos ao rio para um mergulho. Numa destas ocasiões, um irmão teve cãibra numa perna e vi que ia afundar-se. Fiz sinal para que outro irmão, exímio nadador, se apressasse a socorrê-lo. Fiquei perplexo ao ver que este não se mexeu e gritei no meu desespero: "Não vê que o homem está se afundando?" E os demais irmãos em volta, tão agitados como eu, também gritavam vigorosamente. Nosso bom nadador, porém, ainda não se mexeu, como se fosse adiar ou recusar a desagradável missão. Nesse inteirinho, a voz do pobre irmão que se afogava foi se enfraquecendo, e os seus esforços foram ficando mais débeis. No meu coração disse: "Odeio este homem. Deixa o irmão afogar-se perante os seus olhos sem ir em seu auxílio." Quando, porém, o homem estava realmente se afundando, o nadador, com poucas e rápidas braçadas, encontrava-se ao seu lado e ambos chegaram a salvo à margem. Na primeira oportunidade, dei a minha opinião. Nunca vi qualquer cristão que amasse a sua vida tanto como você. Pense quanta aflição você poderia ter poupado aquele irmão se tivesse considerado um pouco menos a sua própria pessoa e pensado um pouco mais nele. O nadador, porém, reconhecia o seu trabalho melhor do que eu. Se eu tivesse ido mais cedo, respondeu, ele ter-me agarrado tão fortemente que ambos nos teríamos afundado. Quando o homem está se afogando, não pode ser salvo até que fique completamente exausto e deixe de fazer o mínimo esforço para se salvar. Você percebe? Quando nós abandonamos o caso, Deus passa a se encarregar dele. Fica esperando até que os nossos recursos se esgotem e nada possamos fazer por nós próprios. Deus condenou tudo que é da velha criação e consignou-o à cruz. A carne de nada aproveita. Qualquer tentativa de fazer algo na carne é virtualmente um repúdio à cruz de Cristo. Deus nos declarou aptos apenas para a morte. Quando realmente cremos nisto, confirmamos o veredito de Deus. Abandonamos todos os nossos esforços carnais no sentido de agradar-lhe. Os nossos esforços neste sentido procuram negar a sua declaração na cruz da nossa absoluta inutilidade. Se continuarmos nos nossos esforços próprios, demonstraremos que não entendemos devidamente nem o que Deus exige de nós, nem a origem do poder para cumprir as exigências. Vemos a lei e pensamos que devemos satisfazer as suas exigências, mas precisamos ter em mente que, embora a lei seja em si mesma reta e justa, tudo falhará se ela for aplicada à pessoa errada. O desventurado homem de Romanos capítulo 7 procurou satisfazer por si mesmo a lei de Deus, e foi essa a causa da sua aflição.
o repetido emprego da pequena palavra eu neste capítulo, dá-nos a indicação da causa do fracasso. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Como lemos em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Na mente deste homem havia um conceito fundamental errado. Pensava que Deus lhe pedia que guardasse a lei, de modo que evidentemente procurou guardá-la. Deus, porém, não exigia tal coisa da parte dele. Qual foi o resultado? Longe de fazer o que agradava a Deus, acabou fazendo o que lhe desagradava. Nos seus próprios esforços para fazer a vontade de Deus, fazia exatamente o oposto daquilo que sabia ser a sua vontade. Devemos ainda considerar o dou graças a Deus no capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 6 trata do corpo do pecado. E Romanos capítulo 7 do corpo desta morte. No capítulo 6, trata-se da questão do pecado. No capítulo 7, a questão diz respeito à morte. Qual é a diferença entre o corpo do pecado e o corpo da morte? Em relação ao pecado, ou seja, a tudo aquilo que desagrada a Deus, eu tenho um corpo de pecado, o que quer dizer um corpo ativamente comprometido no pecado. Em relação à lei de Deus, ou seja, aquilo que expressa a vontade de Deus, tenho um corpo de morte. A minha atividade no pecado faz com que meu corpo seja um corpo de pecado. O meu fracasso no cumprimento da vontade de Deus faz com que meu corpo seja um corpo de morte. Em relação a tudo quanto é mal, mundano e satânico, eu sou integramente positivo na minha natureza. No que diz respeito a tudo quanto se relaciona com a santidade, o céu e Deus, sou, porém, totalmente negativo. Você já descobriu esta verdade na sua vida? Não se trata de descobri-la meramente em Romanos capítulos 6 e 7. Já descobriu que você transporta consigo o estorvo de um corpo sem vida no que diz respeito à vontade de Deus? Você não sente dificuldade em falar acerca das coisas mundanas, mas quando procura falar acerca do Senhor, sua língua fica como que presa. Quando quer orar, sente-se sonolento. Quando se esforça para fazer algo para o Senhor, não se sente bem. Pode fazer tudo, exceto o que está relacionado com a vontade de Deus. Há algo neste corpo que não se harmoniza com a vontade de Deus. O que significa a morte? Podemos ilustrá-la com um versículo bíblico. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Assim lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. A morte é fraqueza extrema. Significa que se está totalmente fraco e destituído de forças. Ter um corpo de morte no que diz respeito à vontade de Deus, significa que sou tão fraco no seu serviço que fico reduzido a uma posição de horrível desamparo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Clamou Paulo. E é bom que alguém clame assim diante de Deus, porque aos seus ouvidos nada soa mais harmonioso. É o grito mais bíblico e espiritual que um homem pode emitir. Só quem está convicto da sua impossibilidade de fazer coisa alguma e que desistiu de tomar novas resoluções por si mesmo, poderá clamar assim a Deus. Até chegar a tal ponto, todas as vezes que falhava, tomava uma nova resolução e redobrava o emprego da sua força de vontade. Finalmente descobre que não há qualquer vantagem em continuar a usar sua própria força mental e grita desesperado: desventurado homem que sou! Como um homem que subitamente acorda dentro de um edifício incendiado, grita por socorro, porque chegou a uma situação em que se desespera de si mesmo. Você já desistiu de si mesmo? Ou ainda tem a esperança de que se ler e orar mais se tornará um cristão melhor?
Deus nos livre de sugerir que a leitura da Bíblia e a oração são coisas erradas. No entanto, é um erro confiar mesmo nelas para alcançar a vitória. O nosso socorro vem daquele que é o alvo de tal leitura e de tal oração. A nossa confiança deve estar unicamente em Cristo. Felizmente, o desventurado homem vai além de deplorar a sua triste condição. Faz uma bela pergunta: quem me livrará? Quem? Até aqui ele procurava alguma coisa. Agora essa esperança está numa pessoa. Até aqui procurou dentro de si uma solução para o seu problema. Agora olha para além de si mesmo, para o Salvador. Não continua a operar com seu esforço próprio. Toda sua expectativa agora se coloca no outro. Como obtivemos o perdão dos pecados? Foi por meio da leitura, da oração, das ofertas e de outras coisas semelhantes? Não. Olhamos para a cruz, crendo no que o Senhor Jesus fizera, e a libertação do pecado vem a ser nossa própria experiência pelo mesmo princípio. A mesma regra se aplica também ao assunto de agradarmos a Deus. Procurando perdão, olhamos para Cristo na cruz. Buscando a libertação do pecado e poder para fazer a vontade de Deus, olhamos para Cristo em nosso coração. Em relação à primeira, dependemos do que Ele fez. Em relação à segunda, dependemos do que Ele fará em nós. Em ambos os casos, dependemos exclusivamente dEle. É Ele que opera tudo, somente Ele. Na época em que foi escrita a Epístola aos Romanos, um assassino era punido de forma terrível e estranha. O corpo morto do assassinado ligava-se ao corpo vivo do assassino, cabeça com cabeça, mão com mão, pé com pé. E o homem vivo ficava amarrado ao morto até a sua própria morte. O assassino podia ir aonde desejasse, mas, aonde quer que fosse, teria que transportar o cadáver do homem que matara. Haveria castigo mais terrível? Esta, no entanto, é a ilustração que Paulo agora emprega. É como se estivesse ligado a um cadáver do qual fosse incapaz de libertar-se. Onde quer que ele vá, sente-se embaraçado por este fardo terrível. Finalmente não pode suportá-lo mais e grita: desventurado homem que sou, quem me livrará? É então que, graças a uma iluminação súbita, o seu grito de desespero se transforma em cântico de louvor. Ele achou a resposta à sua pergunta e exclama: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como lemos em Romanos, capítulo 7, versículo 25. Sabemos que nossa justificação nos foi dada mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sem qualquer esforço da nossa parte. Mas pensamos que a santificação depende dos nossos próprios esforços. Sabemos que podemos receber o perdão mediante dependermos inteiramente do Senhor. Contudo, cremos que podemos obter a libertação do poder do pecado fazendo alguma coisa por nós mesmos. Receamos que, se nada fizermos, nada acontecerá. Depois da salvação, o velho ato do fazer reafirma-se e começamos de novo aqueles nossos antigos esforços próprios. Então a palavra de Deus soa de novo ao nosso coração. Está consumado, como lemos em João, capítulo 9, versículo 30. Ele fez tudo na cruz para alcançar o nosso perdão, e Ele fará tudo em nós para realizar a nossa libertação. Em ambos os casos é Ele que opera. É Deus quem efetua em vós. As primeiras palavras do homem libertado são preciosíssimas. Graças a Deus. Se alguém lhe der um copo de água, você agradecerá à pessoa que lhe o deu, e não a qualquer outra. Porque disse Paulo, graças a Deus? Porque foi Deus quem tudo operou. Se tivesse sido Paulo quem fez a obra, teria dito, graças a Paulo. Ele, porém, percebeu que Paulo era um desventurado homem e que somente Deus podia satisfazer a sua necessidade. É por isso que diz, graças a Deus.
Deus deseja fazer tudo, pois Ele deve ter toda a glória. Se fizermos uma parte do trabalho, então alcançaremos uma parte da glória. Mas Deus recebe para si toda a glória, porque a obra total é dele, do começo até ao fim. O que foi dito neste capítulo pareceria negativo e sem valor prático se parássemos aqui, como se a vida cristã fosse questão de ficarmos assentados à espera de algum acontecimento. É evidente que a realidade é algo bem diferente, e todos os que realmente vivem esta vida sabem que se trata da fé dinâmica, ativa e positiva em Cristo, de um princípio de vida inteiramente novo, a lei do Espírito da vida. Vamos agora, no capítulo seguinte, examinar os efeitos em nós deste novo princípio de vida. Amém.